Rui Ramos e professor Alessandro Corrêa. Cada um aí faça suas apresentações, que somos todos ouvidos. Boa tarde a todos, quer aos colegas do projeto, quer a quem nos está a assistir a partir do canal do YouTube do projeto. Este primeiro painel tem a ver com a competitividade das rotas logísticas e do Centro-Oeste. E digamos que vai seguir duas apresentações, quer a que eu vou fazer agora, quer a do professor Alexandre a seguir, que tem a ver com a utilização do modelo de análise hierárquica para podermos avaliar alguns dos fatores que têm a ver com esta componente das rotas. Este primeiro trabalho, ele foi apresentado há pouco tempo no Congresso Pluris 2024, que se realizou aqui no Universidade do Minho. Eu sou o Rui Ramos, o que aqui vai, digamos, fazer a apresentação. Eu sou da Universidade do Minho, do Departamento de Engenharia Civil, e trabalho predominantemente em modelos de apoio à decisão e questões relacionadas com os transportes. Relativamente a esta apresentação, ela, digamos que segue a mesma apresentação que foi feita no Congresso e que é o trabalho que foi apresentado. Portanto, fundamentalmente, vamos discutir nesta apresentação que tipo de critérios é que nós devemos considerar para avaliar a competitividade das rotas relacionadas com o escoamento da soja a partir do Mato Grosso e, como referiu a professora Maísa anteriormente, para os portos do Arco Norte, numa perspectiva de que se nós conseguirmos melhorar o funcionamento dessas rotas, elas vão ser mais concorrenciais às rotas que atualmente são utilizadas, principalmente na região sul, na região sudeste do Brasil, e portanto o que nós aqui neste trabalho pretendemos é dar uma interpretação à forma como os critérios podem ser analisados. Portanto, este mapa visa fundamentalmente salientar que a produção de soja, ela existe predominantemente no estado do Mato Grosso. Nós sabemos que no contexto atual ela já está mais alargada a outros estados, mas a questão particular do estado do Mato Grosso é que ele é um estado interior e que, portanto, obriga a um deslocamento ao longo do país, não só do estado de Mato Grosso, mas também dos estados vizinhos, para poder levar, digamos que o transporte da produção da soja até aos estados onde existem os portos. Isto significa predominantemente que há um conjunto de modelos de transporte, quer rodoviário, quer ferroviário, quer hidroviário, que podem ser utilizados e cada um deles com as suas várias características. Outro aspecto que é importante é que alguns destes trajetos, principalmente o hidroviário e o ferroviário, eles ainda não estão totalmente consolidados e, portanto, são, digamos que os que aparecem aqui neste esquema como obras incompletas e, portanto, o trabalho aqui também poderá permitir que, ao analisarmos as diferentes rotas alternativas, elas depois possam ser concorrentes entre si e, digamos, produzir maior capacidade de escoamento. Um dos aspectos que vale a pena sempre salientar é que o estado do Mato Grosso ele é um grande produtor, quer a nível da pecuária, quer a nível da agricultura, e, digamos, nesta componente da agricultura, ela contribui de forma substancial para a economia brasileira. E, portanto, quando nós aqui tivemos a discutir os aspectos predominantemente da soja, eles vão criar condições para que todos os outros produtos que são, digamos que associados quer à pecuária, quer à agricultura, também possam vir a usufruir dessas rotas logísticas, mas digamos que o foco principal do trabalho tem a ver com a questão da rota da produção de grãos, quer principalmente da soja. Em termos de investimentos, digamos que aquelas obras que apareciam a tracejado no mapa, nós podemos aqui identificar um conjunto de rodovias, quer um conjunto de ferrovias, quer, digamos que alguns aspectos relacionados com as hidrovias. E, portanto, estes 8 aspectos que aqui são introduzidos na perspectiva da análise, eles visam fundamentalmente perceber se alguns deles vão contribuir de uma forma mais expressiva para o melhoramento dessas rotas.
E, portanto, aqui o objeto, como já foi referido, é situar principalmente o funcionamento dessas rotas na ligação aos portos do Arco Norte, percebendo que ao longo de todo o rio Amazonas, como vocês podem aqui ver neste mapa, desde Porto Velho até ao Oceano Atlântico, há, digamos que, várias possibilidades de inserção nesta rota de exportação através do mar e de, digamos, fluxos para outros países. E, portanto, no centro do Mato Grosso, nós identificamos Sinop e Sorriso como as áreas de maior volume de produção e que, digamos, que elas acabam depois por transportar através dos estados vizinhos, quer de Rondonópolis, quer de Santarém, quer de Itaituba, digamos que já não se situam no Mato Grosso e depois inserir-se, digamos, nessas rotas transnacionais a partir dos portos existentes. O trabalho foi feito predominantemente numa perspectiva exploratória, em que foram feitas algumas entrevistas e alguns dos stakeholders intervenientes no processo da logística foram, digamos, que analisaram com a equipa, principalmente também com o professor Alexandro, a parte da componente dos critérios, em que a professora Maísa também teve uma intervenção bastante forte a este nível de tentar obter um conjunto de respostas. Não foi um trabalho fácil, como nós sabemos sempre, este tipo de procurar interpretar o que acontece na realidade é sempre algo complexo, mas aqui digamos que houve um conjunto de atividades, quer a nível, digamos, de serem feitas à distância, mas também foram proporcionadas pela visita que foi feita pela equipa do projeto ao Estado de Mato Grosso e que permitiu encontrar um conjunto de intervenientes, de stakeholders no próprio processo. E, portanto, esses produtores, agentes logísticos, gestores portuários, permitiram, digamos, que nós avançarmos com esta análise que aqui vai ser apresentada. O MetaHP, digamos, podíamos ficar aqui o resto da tarde a falar sobre ele, é um método que tem, digamos, já muita utilização, mas fundamentalmente o que ele visa é, com base num conjunto de critérios organizados através de um processo de decisão hierárquico, tentar perceber qual é que é a importância desses vários critérios. E digamos que isso vai ser apresentado em seguida. Eu não vou entrar muito na questão do método AHP, porque na verdade ele é relativamente conhecido e, digamos, não é o objetivo aqui desta apresentação, mas fundamentalmente usá-lo como uma ferramenta. O que foi feito foi, digamos, um trabalho realizado em diferentes etapas e, portanto, numa primeira etapa foram identificados quais seriam os critérios através da, digamos, da revisão da literatura e de trabalho com um grupo de especialistas, como foi referido anteriormente, e a partir daí desenvolver um conjunto de questões que permitissem, digamos, que a aplicação do método AHP. Portanto, na segunda etapa, o método foi aplicado, tendo por base as respostas que foram obtidas para os diferentes questionários que foram aplicados, e sempre que o método era consistente, ele avançava para a etapa 3. Quando, digamos, que a avaliação não era consistente, digamos que é aquele aspecto do coeficiente digamos, de relação ser inferior a 0,1, obrigava a uma correção da própria matriz. Temos aqui um feedback que eu tenho que desativar. Desculpem aqui, pontualmente eu, como estou aqui como gestor da reunião, de vez em quando tenho que desativar alguns microfones para não haver, digamos, que este retorno do som. Relativamente, digamos que então, aquilo que foi fundamentalmente analisado foi um conjunto de critérios que envolviam os diferentes stakeholders na perspectiva de os avaliarmos. Este esquema, fundamentalmente, ele traduz o modelo AHP e, portanto, para identificar para cada rota quais serão as suas características em termos de escolha, fundamentalmente o que está em análise é a competitividade das diferentes rotas e, digamos que essa competitividade ela foi analisada de acordo com o padrão de viagem, que está organizado em 3 subcritérios, o tempo da viagem, o custo da viagem e a frequência com que essa rota é proporcionada para o transporte da soja. Depois, a nível da componente dos serviços, fundamentalmente se a rota é confiável e é feita com regularidade, se há flexibilidade ou não na utilização dessa rota, que informação é que existe sobre a forma como o serviço é prestado nessa rota e se depois na componente ambiental ela realmente corresponde a uma solução que seja, vamos chamar-lhe, ambientalmente mais friendly e, portanto,
com menos impacto ambiental, e este, digamos que será um dos temas em que o projeto terá que depois avançar um pouco mais, não só na perspectiva da rota, mas também depois nas suas características ambientais. Em termos de segurança, identificar se a própria rota é segura, se o modo de transporte, a tal ideia de ser o modo ferroviário, ou ser o modo rodoviário, ou ser o modo hidroviário, as suas características em termos de segurança, e depois, digamos que o escoamento por um determinado porto, se também, digamos que respeita determinada segurança, porque na verdade nós temos diferentes rotas que permitem ligar diferentes pontos de produção a diferentes portos. Em termos da análise que foi feita, passando principalmente à leitura do gráfico do lado esquerdo, que sintetiza a informação que está na tabela do lado direito, o que foi claramente identificado é que há dois fatores muito preponderantes e que têm a ver com o padrão da viagem, ou seja, quer o custo da viagem, quer a frequência com que essa viagem ocorre, são os fatores que se destacam e digamos que fundamentalmente eles têm a ver com a interpretação que atualmente é feita pelos produtores e pela própria cadeia logística e, portanto, fundamentalmente o que aqui nós conseguimos identificar é que estes dois fatores preponderantes, eles garantem o funcionamento dessa rota e que essa rota tenha, digamos que um custo que não é exageradamente, digamos que permite ter uma boa competitividade. Se depois olharmos para todos os outros fatores, nós podemos ver que há aqui alguns aspectos, se nós olharmos principalmente para os que são pontuados em segundo nível, quer a segurança dos portos, quer o tempo, quer a segurança do modo, quer a informação sobre esse processo, quer a confiabilidade e a regularidade, eu diria que serão aqueles critérios que no futuro podem vir a diferenciar predominantemente uma rota, porque uma rota, a partir do momento em que ela existe, significa que ela tem um custo aceitável e que tem uma frequência que responde à demanda. Portanto, depois o conjunto dos outros critérios serão aqueles que verdadeiramente permitirão ir identificar a diferenciação entre essas rotas. E como podem ver, neste conjunto de 5, digamos, conjunto de critérios que estão numa segunda dimensão, eles já envolvem quer o padrão da viagem, quer a segurança, quer o serviço, portanto englobam as três dimensões que estão aqui em análise. E, digamos, na continuidade do projeto, nós pretendemos analisar isto de uma forma bastante mais próxima da realidade e procurar perceber se verdadeiramente, através do melhoramento destes fatores, nós conseguimos ter soluções mais otimizadas face àquilo que acontece atualmente e se essas soluções permitem que hajam um maior volume de escoamento pelos portos do Arco Norte. E, portanto, este trabalho é um trabalho ainda relativamente exploratório. O professor Alexandre vai apresentar a seguir também, digamos, um pouco a continuidade deste trabalho. E, portanto, eu não ia entrar em grandes conclusões, porque, na verdade, as conclusões nós podemos tê-las depois de apresentarmos os dois trabalhos que estão aqui, digamos que, em causa. Os agradecimentos a professora Maísa também já os fez e, portanto, eu iria agradecer a vossa atenção pela minha apresentação. Vou